dia! Sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Meu nome é Lucy France, podem me chamar de Lucy, eu sou professora de língua portuguesa e é com todo prazer que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou pedir para vocês pegarem um caderno, tá, para anotarem. Vocês também vão interagir no nosso chat, tá? Mas é importante que vocês tenham as anotações, tá bom? Eu quero apresentar o professor Daniel, que está aqui. Mauro, desculpa. Professor Mauro, Professor Mauro. Sem problemas, professora. Tá bom. Tem muitos Daniels que são amigos meus. Sim, ok, desculpa. Professor Mauro, que está aqui comigo. Tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula, tá? Bom, vamos ver agora a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Sim, a nossa habilidade hoje é sobre analisar o tema ou questão polêmica, explicações ou argumentos em textos de relevância social. O título da nossa aula é Sociedade Conscientizada, tá bom? Aproveita que você pegou o caderninho lá e anote no topo, né, do caderno, na parte de cima, Sociedade Conscientizada, coloca a data, né, língua portuguesa e organize seus estudos, né? Exatamente. E toda vez que houver interação com o chat, você escreva a resposta e participe conosco, né, ajudando a aula a ficar muito mais dinâmica. Tá bom? Então, vamos agora aos objetivos da nossa aula. Bom, nós vamos, o objetivo, analisar peças publicitárias variadas, analisar efeitos de sentido referentes ao uso de recursos persuasivos em textos, refletir e ampliar o olhar sobre os recursos verbais e não verbais utilizados em diferentes textos, ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês escrevam, tá bom, no chat, o uso da tecnologia, que é uma questão de consciência. Então, vamos lá, há 3 perguntas, tá bom? Vocês terão aí 2 minutinhos, tá bom, para responderem essas questões, ok? Então, vamos lá. Como você utiliza a tecnologia no seu dia a dia? Então, como que você usa essa tecnologia, tá bom? Quais ferramentas tecnológicas você costuma usar? O que você usa? Você usa celular, você usa computador, você usa tablet, né? Muito bom. O que você utiliza? Para você, o que é utilizar a tecnologia com consciência, certo? Então, como que você utiliza isso? Que consciência assim você tem? O que você acha adequado? Então, 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Aí depois a gente interage. Combinado? Pode ir no chat, gente. Isso, por favor, participe no chat com a gente. O Mauro vai olhar. Estou aqui esperando as respostas de vocês, né? E espero que a gente tenha uma conversa muito dinâmica no dia de hoje. Então, como você utiliza a tecnologia no seu dia a dia? Quais ferramentas tecnológicas você costuma utilizar? E, para você, o que é utilizar a tecnologia com consciência? Então, 2 minutinhos.
Bom, agora, gente, que nós vamos interagir, tá bom? Com as perguntas aí que vocês responderam. Daniel, Mauro, por favor. Daniel, Eu cismei. nossa. Gente, não adianta, eu troco o nome, não tem jeito. Sem Quem está problema. assistindo, os meus alunos Eu devo ter sabem cara de Daniel. disso, tá bom? Sem problema, sem problemas. Mauro, vamos lá. Isso, vamos lá Por então. favor, como que está aí a interação no nosso chat? Olha, a primeira pergunta, como utiliza a tecnologia no seu dia a dia? Temos aqui algumas respostas, né? Bastante respostas na realidade. A Nicole responde que utiliza assistindo animes, né? O Guilherme, ele coloca que ele joga Free Fire. Ele usa jogando Free Fire. O Gustavo, ele coloca que ele utiliza para pesquisa, né? Com relação à segunda pergunta, quais ferramentas eles utilizam? Também bastante, o celular ele é magnânimo aqui, né? Bastante gente colocou celular, né? Notebook, o Sérgio inclusive colocou essa resposta. O Matheus, ele coloca computador. A Ana Caroline usa o tablet. O Carlos, ele assinala que ele usa o iPad. O iPad, olha, tecnologia bem sofisticada, né? Sofisticado, muito bom. E a maioria, com certeza, o uso do celular. Com relação a utilizar com consciência, é que houve poucas respostas. As pessoas não colocaram muito. Como que eles responderam? Na realidade, eu não consegui encontrar muitas respostas aqui com relação a utilizar com consciência, né? Então, ficou essa lacuna, a gente tem que preencher, né? Então, Mauro, nós temos que refletir um pouquinho sobre o que é usar a tecnologia com consciência, gente. De que forma, certo? Praticando bullying? Fazendo memes, como que a gente faz isso, tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam, certo? Por quê? Porque nós devemos sempre utilizar a tecnologia de um modo adequado, certo? Sem utilizar as redes sociais de uma forma grotesca, certo? Utilizando a tecnologia de uma forma o quê? Consciente mesmo daquilo que você pretende fazer, não é mesmo, professor? Nós temos realmente que não podemos deixar assim, usar assim do jeito que nós queremos. A gente tem que perceber que quando a gente usa a tecnologia, a gente está amplificando a nossa voz, a gente está crescendo muito aquilo que nós somos e nós temos que ser pessoas boas, né? Então, quando a gente usa a tecnologia de forma negativa, a gente potencializa aquela negatividade, né? A gente nunca sabe quais seriam as consequências dessa negatividade. Então, é muito importante pensar naquilo que a gente posta, né, nas redes sociais, pensar em como nós tratamos as pessoas, não apenas de maneira ao vivo, de maneira interagindo, contato imediato, como também nas redes sociais. Isso, exatamente. Então, gente, é muito importante vocês saberem utilizar a nossa tecnologia. Ela está aí, ela é muito importante, mas temos que utilizá-la de um modo com consciência, de um modo adequado, com qualidade. Muito bem. Bom, gente, agora eu vou colocar para vocês uma análise, tá? De uma campanha publicitária, tá bom? Então, vocês vão analisar essa campanha, tá? Então, vamos lá. A passividade dos espectadores é o principal obstáculo à erradicação do bullying e cyberbullying, né? Então, vamos lá. Vou dar aí alguns segundos para vocês analisarem, né? Prestarem bastante atenção a essa campanha publicitária. Dá uma olhada nas imagens, Vejam né? as imagens, certo? O texto verbal, ok? A parte não verbal, tá bom, das imagens, é muito importante, porque nós vamos fazer uma atividade a respeito disso. As cores, tudo muito importante, né? Observem como essa imagem está ligada, certo? De que forma que ela é apresentada. Tudo bem? Bom, então agora, analisaram? Então vamos lá. Então, agora nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Vocês terão 10 minutinhos, tá? Para fazerem, tá bom? Só que nós vamos dividir, equacionar o nosso tempo. Então, o que que acontece? Como nós vamos fazer a interação, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uns 7 minutinhos, tá bom? Para vocês responderem essas questões, para depois nós interagirmos, ok?
com essas respostas de vocês. Isso, não se tá? esqueçam de que vocês têm tempo para poder escreverem todas as respostas no caderno de vocês. As aulas, elas não acontecem apenas pelo centro de mídias, né? Você vai ter que apresentar tudo isso depois para o seu professor, na sua escola, interagir com o seu conteúdo na sala de aula. Então, é muito importante que você anote tudo, as nossas explicações e façam essas atividades. E depois, claro, interaja com a gente pelo chat. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Vamos à primeira questão, tá bom? Quais são as características deste cartaz que o inclui em uma campanha de conscientização? Então, que características que ele apresenta? Qual é a importância para a escola da produção e da divulgação de propagandas de conscientização como essa? E a terceira, considerando a importância desse cartaz, quais seriam os meios indicados de circulação? Tá bom? Aí depois eu tenho a próxima. Quem é o público-alvo desta campanha? Observe os elementos que compõem o cartaz. Por isso que eu pedi o texto, certo? O texto é o elemento verbal e o elemento não verbal. Quais elementos foram utilizados para transmitir a mensagem em relação à sua intencionalidade, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar São 6 perguntinhas, né? Como são 6 perguntas, eu vou deixar 3 perguntinhas na tela por um tempinho e depois eu passo para as outras Então, 3. notem, Tá bom? notem, vocês terão... Anotem bonitinho, tá? A atividade 1, ela vai se dividir em 2 partes. Então, o que acontece? A gente vai colocar na tela e no meio do processo as perguntas mudarão e você continua fazendo as atividades. Então, serão contados 7 minutos, professora? Exatamente. 7 então, minutos. em 7 minutos nós vamos dividir 3 perguntinhas e mais 3, porque nós temos a nossa interação, ok? Então, vamos lá, respondendo as 3 perguntas, daqui a pouco vou tirar da tela e vou colocar as outras 3. Exatamente. Okay? Então, contamos com a participação de todos, não esqueça de anotar, de responder no seu caderno e participar com a gente no chat. Então, até daqui a pouquinho, respondam.
voltamos. Então, agora, nós vamos socializar as respostas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Quais são as características deste cartaz que inclui numa campanha de conscientização? Mauro, qual foi? Os alunos O que escreveram. eles responderam? Eles responderam que, como características, ser uma campanha de bullying e cyberbullying, né? Eles colocaram isso como característica, né? Eles acertaram, professora? Não, na verdade, assim, o bullying e cyberbullying, ele seria o quê? O tema. O tema tá? da campanha, né? A característica, não. A característica, o que ele vai caracterizar? É uma campanha, certo? Um anúncio publicitário, tá bom? Voltado, eu vou até voltar aqui a tela, eu quero que vocês verifiquem, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Eu tenho exatamente as características, o que? Eu tenho os elementos verbais, os elementos não verbais. Eu tenho exatamente o que chama a atenção, a letra chamando a atenção. Então, a característica dessa campanha é exatamente isso, certo? Chamar a atenção, fazer uma divulgação. Alertar, conscientizar exatamente. em relação a um tema grave, né? Exatamente, em relação ao tema, tá bom? Não é o tema, porque assim, o tema sim, o tema é realmente referente ao bullying e ao cyberbullying, tá bom? Então, vamos para a próxima. Ficou alguma dúvida? Se tiver, vocês coloquem no chat. É importante também depois conversar com os professores, ok? A segunda, qual é a importância para a escola da produção e da divulgação de propagandas de conscientização como essa? Bastante gente respondeu que o objetivo principal é conscientizar e aprendizagem. Sim. Aprendizagem. Exatamente. A Rebeca colocou aprendizagem também aqui. Então, assim, divulgar isso é muito importante. Por quê? Porque você vai prevenir também o bullying, o cyberbullying, certo? Isso é muito importante, ok? Então, conscientizar sempre. A terceira. A terceira, considerando a importância, considerando a importância deste cartaz, quais seriam os meios indicados de circulação? Gente, onde vocês acham que esse anúncio, essa campanha publicitária deve ser divulgada, deve ser veiculada? Eu acredito que eles ficaram tão preocupados em responder as outras questões que aqui eu não encontrei nenhuma resposta sobre os meios em que uma campanha como essa pode circular, né? Então, Mauro, onde ela circularia, professora? Ela pode circular exatamente onde? No jornal mural da escola, ela pode circular nas redes sociais, certo? Pode circular também no jornal da escola, tá bom? Então, é muito importante isso. Por quê? Porque é o meio que vocês vivem, certo? Onde que acontece? Nos corredores da escola, nos corredores. Principalmente também nas redes sociais, certo? Então, vocês podem colocar, porque o cyberbullying, ele chama a atenção também para o quê? Para uma questão muito difícil que acontece nas redes sociais, tá bom? Tudo bem? Sim, então, o público-alvo, né? Agora vamos para o público-alvo. Quem é o público-alvo dessa campanha? O que eles colocaram? De maneira enorme, colocaram jovens, estudantes. A Noemi colocou jovens, adultos, idosos, ela colocou todo mundo aqui, né? Sim, exatamente. Mas a resposta mais soberana aqui foram os jovens. Os jovens, porque normalmente isso acontece com os jovens, mas no meio também com os adultos acontece e também com as crianças, né? Então, gente, isso é muito importante, tá bom? Bom, aí observe os elementos que compõem o cartaz, né? Que são os elementos verbais e não verbais, certo? Então, quais elementos foram utilizados para transmitir a mensagem em relação à sua intencionalidade? A gente pode voltar na imagem? Podemos voltar na imagem, tá bom? Muitos alunos colocaram a destaque as cores, né? A letra vermelha, né? Indicando um ponto de atenção, né? E é isto. E nós temos também o computador, certo? Vocês podem ver aí que nós temos o computador, nós temos também o bonequinho, certo? Com a visão também, o óculos 3D, nós temos as cores, né? As cores fortes, né? O fundo preto, né? Isso. O fundo preto. Então, é uma forma, gente, de chamar a atenção, certo? Bom, muito bem. Então, agora, nós vamos... Faltou a intencionalidade. Não, sim, a intencionalidade, exatamente. Uhum. Qual foi, não, na verdade, assim, qual que foi a intenção com esses elementos? Exatamente o quê? Chamar a atenção. Então, esses elementos verbais, não verbais, eles têm exatamente o quê? A função de chamar a atenção,
né? Chamar a atenção para um assunto que é muito sério, para um aspecto assim que realmente as pessoas devem pensar melhor, tá bom? Bom, então agora nós temos a atividade 2, tá? Que é sobre os 7 pecados virtuais, tá bom? Só que assim, enquanto vocês respondem, nós já vamos passar, tá bom, para o texto, ok? Então, o que podem ser os 7 pecados virtuais, né? Então, como que você imagina? Ele está relacionado a quê? Então, Certo? Quando a gente fala reflitam aí. sobre os 7 pecados, certo? Então, assim, como esses 7 pecados, eles podem, o que eles são? O que acontece? Quais seriam os 7 Exatamente. pecados Quais seriam os 7 pecados? que você pode infringir no mundo virtual? Exatamente, no mundo virtual, né? Pensem rapidinho, podem até escrever algum, assim, tá bom? Quais são os erros que as pessoas cometem, Enquanto isso, né? nós vamos já passar para a interação, senão não vai dar tempo de apresentar as outras coisas. Então, vamos lá. A calúnia, tá bom? Afirmar que a vítima praticou ato criminoso, né, em perfis de redes sociais e grupos de mensagens. O segundo, difamação, tá bom? Postar em páginas de redes sociais e grupos mensagens, né, informações que atinjam a honra da vítima. Injúria, qualquer opinião pessoal de uma pessoa em relação a outra, que seja depreciativa em redes sociais. O quarto, ameaça, receber qualquer tipo de ameaça via mensagem inbox ou ameaças de texto via celular. O quinto, constrangimento ilegal, tentar obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em meio virtual. Por exemplo, ameaçar uma pessoa para que ela ligue a webcam, certo? Falsa identidade, utilizar-se de perfis falsos, né, para entrar em site de relacionamento ou usar foto de um desafeto para criar um perfil falso. E perturbação à tranquilidade, envio de mensagens incômodos e insistentes. Então, gente, são esses constrangimentos mesmo, é tudo que constrange alguém, tudo que acaba coagindo. Então, acaba entrando nessa questão dos 7 pecados Acrescentaram virtuais. aqui no chat a questão da elaboração de fake news, né? Propagação de fake news. Olha só, propagação de fake news também é um dos pecados, é muito interessante a colocação, parabéns, tá bom? Foi a Marjorie. Muito bem, então vamos lá. Aí o texto, né, 7 pecados virtuais, ele nomeia determinadas condutas na internet como pecado. Vocês concordam com isso? Por quê? Então, essa parte eu vou deixar para vocês refletirem, tá bom? Vocês concordem, por quê? Aí depois vocês vão socializar com os professores de vocês, Isso. tá bom? Quando voltarem às aulas, né? É importante também, vocês podem mandar, inclusive, eu sei que vocês têm grupos, que vocês já estão interagindo com as aulas, né? Porque as aulas não acontecem somente aqui, as aulas continuam acontecendo com os professores. Aí vocês podem mandar, até porque essa atividade, ela está no caderno do aluno, tá bom? Então, é o caderno volume 1. Da situação de aprendizagem, tá bom? E aí, que outro termo poderia ser colocado no lugar, inserido no lugar de 7 pecados virtuais, né? O que vocês acham que poderia acontecer? E o interessante é que o aluno acrescentou fake news, né? Propagação de fake news. Então, pode interagir isso com os colegas de vocês, ok? Muito bem. Agora, gente, vocês vão ouvir um podcast, tá bom? Ele é chamado Suicídio Digital. Mas antes de ouvir o podcast, nós vamos pensar um pouquinho, tá? Não precisa nem escrever no chat, tá? Agora, só reflete, tá bom? Vamos fazer uma reflexão. Então, o que significa o título Suicídio Digital? O que seria o termo? O que seria? Só para refletir mesmo. O que é um suicídio digital, né? Só reflita a respeito disso. Que texto você irá ouvir? Vocês acham que vão ouvir o quê? Uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião ou um conto? O que será, né? Pensando bem em suicídio digital, o que será que vocês... É só para refletir mesmo, não tá faço bom? a mínima ideia quando penso num texto chamado suicídio digital, o que poderia vir, né? Que tipo de texto poderia vir, que tipo de informação? Exatamente. Então, vamos pensar um pouquinho. E agora nós vamos ouvir aí o nosso podcast, tá bom? Do suicídio digital. Pode soltar, por favor. Suicídio digital. Andar pelas ruas, pegar o ônibus, fazer compras, ir ao cinema. Qualquer atividade cotidiana inclui o uso do celular, em alguns casos quase como uma extensão do próprio corpo. Nenhuma dessas atividades, aparentemente simples, está imune à existência dele. Imersas em um mundo quase utópico, caminham as pessoas comprometidas com uma realidade que aparenta não dialogar de forma explícita com as relações de convívio humanas.
Mas o que caracterizaria, então, as tais relações citadas? Muitas pessoas discorrem sobre a solidão que sentem, mesmo estando cercadas de pessoas em suas redes, compartilhando cada passo durante o dia. Compartilhar virou sinônimo de estar presente, de encarar um personagem virtual que deveria ser um simulacro daquilo que se é na realidade. Fotos selecionadas no Instagram, feitas com auxílio dos mais potentes filtros, discursos de ódio construídos a partir de uma ignorância meticulosamente encorajada pelos donos do poder instituído no Facebook, frases citadas e homofóbicas destiladas no Twitter, fake news distribuídas como verdadeiras absolutas pelo WhatsApp, perfis falsos criados especialmente para atrair pretendentes no Tinder. Tudo isso e a percepção sobre tais coisas tem encorajado um número cada vez maior de pessoas a cometerem o chamado suicídio digital, ou seja, um procedimento que possibilita desaparecer do mundo virtual. É possível apagar as contas das redes sociais e também solicitar aos mecanismos de busca e pesquisa, como o Google, por exemplo, que os dados que possibilitam rastrear as trajetórias do universo online do interessado sejam efetivamente deletados. Tentar retomar a realidade e efetivamente viver sem filtros. Decisão complicada quando o nosso dia é tomado pela participação efetiva em redes sociais, compartilhando sonhos, ideias e perfis falsos, tentando acreditar que somos aquilo que gostamos de ter claro. Decidir, então, por afastar-se desse universo torna-se muito difícil, principalmente para a geração dos denominados nativos digitais, que possui uma relação muito mais imbricada ao uso das ferramentas tecnológicas. Libertar-se, portanto, de uma vida regrada por uma dependência à participação em um mundo virtual significa amadurecer a ideia de conviver de forma mais simples e mais humana. Obviamente, não significa distanciar-se da tecnologia ou algo nesse sentido, mas deixar de expor publicamente suas escolhas e sua vida como algo natural. Claro que se a vida da pessoa se baseia 100% em articulações presentes no mundo digital, é preciso verificar as consequências que um sumiço das redes pode proporcionar. Ter milhares de amigos nas redes sociais e ninguém para conversar pessoalmente em um barzinho ou mesmo em casa. Coisa de gente velha, coisa obsoleta, já que é possível trocar impressões via redes digitais? Pode ser ou não. Retomando a ideia de identidade fragmentada, somos seres múltiplos, mas a identidade de cada um é particular e única. Criar no meio digital uma ilusão a respeito do que somos, em algum momento, nos colocará em situações difíceis de resolver. Além disso, ao associar-se a uma rede qualquer, nossa privacidade deixa de existir e podemos ser expostos a qualquer momento a toda sorte de situações. Nesse caso, cometer o chamado suicídio digital pode ser uma boa tentativa para tentar ter uma vida real, mais saudável e verdadeiramente próxima de nossa família e amigos. Bom, muito bem. Gostaram do podcast? Vocês já ouviram o podcast? Bom, o podcast, no caso, né, ele é um áudio, como vocês puderam perceber, e atualmente ele está sendo muito trabalhado nas redes sociais. Vocês podem criar podcasts, tá bom? Tem vários aplicativos gratuitos, né? Aí vocês fazem uma rádio. Eu já tenho a minha rádio, a Rádio Lucy, tá bom? E aí lá eu crio meus podcasts, tá bom? É muito interessante, eu gosto muito de ouvir podcast, né? Bom, muito bem. Então, gente, a partir do texto, nós vamos fazer algumas atividades juntos, tá bom? Então, vamos lá. No trecho, andar pelas ruas, pegar o ônibus, fazer compras, ir ao cinema. Qualquer atividade cotidiana inclui o uso do celular e, em alguns desses casos, quase como uma extensão do próprio corpo. É mesmo, né, gente? A gente acaba usando o celular como... Toda hora a gente está com o celular na mão. Então, nenhuma dessas atividades, aparentemente simples, está imune à existência dele. Né? A palavra destacada dele, ela se refere a quê, gente? A ônibus, cinema, celular ou corpo? Pensando... alguém respondeu? Por enquanto, ainda não. Tá. Na interação, ainda Bom, não. pensando A bem... maioria... Não, peraí, estão interagindo. A maioria está respondendo... Deixa eu ver... Quem que é a extensão do nosso corpo? A existência dele? Quem é?
Estão colocando celular, a maioria Celular, celular. Muito bem. Parabéns, gente. Celular. Celular, Muito letra bem. C. Letra C, Letra celular. C. Bom, no trecho, olha só, que ele fala, né, coisa obsoleta, né, no 8º parágrafo. A palavra grifada tem um sentido de. Gente, vamos pensar no significado das palavras, tá bom? Tem significado de inútil, nova, ultrapassada, contemporânea. Coisa obsoleta seria o quê, gente? Vamos pensar um pouquinho? A maioria colocando ultrapassada a letra C. Muito bem, ultrapassada. Parabéns, vocês já entenderam isso, entenderam o sentido isso do mesmo. podcast. Sinal para vocês prestarem atenção ao podcast, Exatamente. gente, porque não é fácil. Você tem que prestar atenção e depois tem que responder as perguntas. É muito mais fácil quando o texto está na tela, né? Mas assim, a gente tenta até deixar, mas é importante que vocês aprendam a ouvir, porque a moda agora, gente, é o podcast, né? É Nós dinâmico, escutamos, né? É Muito bom. dinâmico, É exatamente. dinâmico. Tem clássicos, gente, que estão sendo apresentados no podcast. Olha que interessante. Outro dia eu baixei até um aplicativo que tem muitos livros lá em podcast, mas eu gosto muito de ler. Mas eu vou tentar adaptar, Vários né, Mauro? vários Vamos ver se a professores. gente consegue adaptar essa tecnologia. Vários professores com podcast, né? Ouvindo livro, audiolivro. Exatamente. Bem legal mesmo. Então, gente, segundo o autor, o suicídio digital, ele é definido como? É uma tentativa, já vou até a resposta para vocês, tá? O suicídio digital é uma tentativa de retomar a realidade sem compartilhar ideias e perfis falsos, né? Por quê? Porque não é você só desaparecer do mundo digital, né? É você retomar, assim, sem ficar compartilhando ideias, sem compartilhar aquela questão dos perfis falsos, tá bom? Bom, a 4, né? Segundo o autor, é possível criar perfis falsos para atrair pessoas nas redes sociais, certo? Quais cuidados você considera necessários para se proteger no ambiente virtual? Gente, é muito importante essa proteção, certo? Então, assim, não divulgar endereço, não divulgar telefone. Tem pessoas que colocam toda hora onde está, né, Mauro? Controlar quem pode ver as coisas que você Exatamente, posta, né? Aquele filtro é muito importante. Então, gente, é muito importante que vocês tenham estes cuidados, tá bom? Vivemos em uma era em que é possível verificar a disseminação de fake news. Que dicas você daria para o usuário identificá-las nas redes sociais, tá bom? Nossa, como identificar fake news? Como identificar o fake news, tá bom? Gente, primeiro, observar, tá? Observar a data da notícia, observar o modo como ela está escrita, tá bom? Não dá, assim, observar, realmente pesquisar em vários sites, não adianta pegar apenas uma notícia. Posso dar uma dica que não é absoluta? Consultar os erros de português das então, notícias, é isso, né? exatamente isso aí. O erro gramatical. Nossa, não é absoluto, mas ajuda. Sim, ajuda. E ajuda também a divulgar, a pesquisar em outros lugares. Não é pegar uma notícia e falar assim, essa tá ok. Não, você pode olhar em vários sites para ver realmente se aquilo é verdade, tá bom? E aí, gente, nós temos uma relação. Nós temos o texto 1, que é aquele lá dos 7 pecados virtuais, né? E o texto 2, que é esse suicídio digital. Que relação que eles têm? Ambos falam sobre o quê? Eles estão falando exatamente sobre o quê? Vamos lá, rapidinho, gente. Qual a relação entre o texto sobre os pecados, né, virtuais e o suicídio digital? Qual é a relação entre os dois textos? Que relação que eles têm? Como que eles interagem ali? Como que eles conversam? Vamos lá. Rede social, internet, tecnologia. Muito bem, sobre tecnologia. Ambos estão dizendo, né, exatamente sobre isso, né? Internet, redes sociais. Muito bem, vocês estão até rápidos, né? Que a nossa aula está acabando. Uhum. Bom, o texto suicídio digital. Gente, esse texto que vocês acabaram de ouvir, ele é uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião ou um conto? Vamos lá. Vamos identificar aí o gênero. Nós tínhamos feito a pergunta, a maioria tinha colocado reportagem. Não, ele, na verdade, ele é um artigo de opinião, tá bom? Ele é diferente. Por quê? Porque o autor do texto, ele expressa a opinião dele, tá? Inclusive, o autor é o Marcos Rolfe, tá bom, deste texto, e ele expressa a opinião, ele está emitindo a opinião dele. Então, ele é um artigo de opinião, tá? É diferente da reportagem, gente, porque a reportagem, ele é um texto, normalmente ela é narrada em terceira pessoa, tá? E ela discorre, ela está, na verdade, assim, discorrendo a respeito de um fato apresentado, tá? Mas ela não emite a opinião, ela não emite o ponto de vista. E, neste caso, tem o ponto de vista do autor.
tá bom? Quando ele fala da questão do suicídio digital, ele está dando o parecer dele, tá bom? Bom, gente, e assim nós terminamos a nossa aula, tá bom, de hoje, tá bom? Agradecemos a presença de vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau.